Pouco o Soler vai pintar por aqui para falar mais do Vitor Roque. Vamos falar um pouco de seleção, gente, porque o Dorival divulgou há pouco a pré-lista. É algo quase que inédito, né, no futebol brasileiro, a gente ter a divulgação da pré-lista, né? Normalmente ela fica restrita, vaza um nome, vaza outro e depois sai a convocação inicial. É interessante porque a gente vê quem está de fato no radar do treinador da seleção brasileira, né? Sim. A gente tem a total dimensão dos atletas que estão à disposição aí na cabeça do Dorival que podem servir a seleção. Então são 52 uma lista que vai virar uma lista de 23. Então, vamos lá. Goleiros: Alisson, Bento, que tá no Al Nassr, Ederson, Hugo Souza, do Corinthians, Lucas Perry, do Lyon, e o Everton, do Palmeiras. O Rafael, que já foi chamado pelo Dorival, não está nem nessa pré-lista, então acho que tá fora do radar. São 6 goleiros. Zagueiros: Alexandro, do Lille, da França, Beraldo, do Paris Saint-Germain, Danilo, ainda no radar de Dorival, hoje no Flamengo, Fabrício Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Léo Ortiz, Flamengo, Marquinhos, Paris Saint-Germain e Murilo, Nottingham Forest. Então, pelo menos na pré-lista está o Murilo. Será que ele se sobressai diante desses zagueiros que estão aqui? Talvez sim, Gabriel Magalhães com certeza estará, Marquinhos com certeza estará, e aí o resto a gente pode colocar em dúvida. Beraldo, o próprio Danilo, Fabrício Bruno, o Léo Ortiz, e acho que o Murilo vai estar Dorival me parece lista. Direcionar a convocação dos zagueiros de acordo com o pé dominante de cada um, né? Então 2 destros e 2 canhotos. Marquinhos é destro, Gabriel Magalhães é canhoto. Então sobraria em tese uma vaga pro Murilo ou pro Beraldo, né? Sim. O Alexandro também é canhoto. Quem que é o Alexandro? É do Lille. Sim, mas... É a única informação que eu tenho. Eu não conhecia também. Não? Não conhecia. Mas é destaque lá, eu tinha visto umas publicações recentemente. Eu não lembro dele aqui no Brasil, pelo menos de nome. Sabe quem foi eleito o melhor zagueiro do futebol francês esse mês? Quem? O Jubal. Ex-Santos. Ex-Santos. Foi eleito o melhor zagueiro do futebol francês. Tá bom o futebol francês. Ele tá francês. no Al-Sher lá. Mas posso fazer um desabafo? Eu tô um pouco cansada do Marquinhos na seleção. Sabe, que parece que não passa, sabe? A gente fica torcendo por uma nova era na seleção. Marquinhos é novo, hein, gente? Marquinhos é novo, 9-4. cara. O Marquinhos tem 30 anos, gente. O Marquinhos tem 30 anos. Era pra ele ser o líder dessa seleção na parte defensiva. Ele talvez seja, mas como a Nina disse, ele não inspira tanto. Eu não sei se ele também... Sabe o que eu acho que é o problema? Sim, sabe o que eu acho que é o problema? Ele é. Ele tá há tanto tempo no Paris Saint-Germain. Pode ser. Chega. Ele tem um carimbo dessa era da seleção espírito, que é meio, sabe, meio marasmo. Thiago assim. Silva passou por isso, né? Sim. Thiago Silva, zagueiraço, acho que incontestável o que ele fez por clubes, mas um na dos seleção melhores que eu tava vi. uma imagem desgastada já, né? E ele conseguiu recuperar um pouquinho da moral dele justamente quando ele volta pro Chelsea, né? Quando ele sai do Paris Saint-Germain e vai bem no Chelsea já na reta final de carreira. Eu acho que o Marquinhos já passou da hora de fazer esse movimento. Podia muito bem ser um zagueiro de um Bayern de Munique, imagina. Não, Marquinhos, se ele estiver disposto a morar na zona leste de São Paulo, acho que tem um destino bem conveniente pra ele aí. Base do Corinthians. Bom, eu ia até brincar, dá mó trabalho arrumar mala aí de Paris pra Munique, imagina pra vir pra zona leste. Marquinhos, ele tem bola pra jogar em qualquer time, É verdade. Eu acho que ele é um baita jogador. Podia jogar em La Liga, em algum time grande, no Barcelona, no Real Madrid, não sei. Assim, enfim. sei lá, sabe? Quando vem aquela escalação da seleção, parece que é sempre Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, tipo, a mesma seleção de sempre. Alexandre. Mas a mesma coisa. ainda assim, eu sinto que o problema da seleção nos últimos anos não é atrás. Eu vejo nessa convocação muita gente à disposição. Mas, Bruno, desculpa, não entra na minha cabeça, é que a gente vai chegar lá ainda, o PDV vai terminar de ler a lista, mas o problema da seleção não pode ser o ataque. Não dá, é inconcebível. Mas a gente tem Rodrigo, o Vinícius Júnior não joga na seleção. Então, mas aí temos que entender, se o Vinícius Júnior foi considerado o melhor jogador do mundo, então tem alguma coisa errada. Ou ele toma um pó de pim-pim-pim lá no Real Madrid pra sair jogando bola, ou tem alguma coisa na seleção que não fortalece, que não o ajuda no esquema tático, na sua movimentação, nas suas escolhas. Eu acho que tem mais a ver com como é o futebol de clubes e como é o futebol de seleções. Eu acho que é mais sobre isso. O Vinícius Júnior se dá muito bem no futebol de clubes, no estilo do Real Madrid, que todo mundo conhece. Um time que é na velocidade, é no contra-ataque, em ligação rápida. Não é o time igual o City de ter muito a bola. A seleção brasileira, às vezes, esse time de ficar rodando bola e tentando achar buraco. O Vinícius Júnior não consegue se encontrar nesse esquema. Né? É um cara de transição. Mas eu acho que, assim, todo time...
Vou até trazer, por exemplo, o Fernando Diniz, que ele tem a ideia de jogo que ele gosta. Mas eu acho que a melhor ideia de jogo é que se aplica às peças que você tem. Se o Brasil hoje tem jogadores que a gente considera que são jogadores que precisam jogar nessa característica de jogo, então o Dorival Júnior precisa fazer Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha jogarem bola. A seleção não tem uma cara. Não tem um estilo de jogo definido. Acho que esse é o maior problema. Então, a gente seja lá volta, quem for então a gente volta a que discutir vai o quê? jogar, O técnico. Então a gente Comando tá técnico. com um problema no comando técnico da seleção. E agora não vai se discutir uma troca no comando Não. técnico da seleção, né? Tá 1 ano e meio da Ah, Copa. depende. Eu acho que assim, perde Se pra tomar duas sacas Argentina de e perde. Colômbia e é. Argentina, a gente Aí volta. a gente A volta gente com volta toda a discutir, força. Mas eu acho que a gente não volta a tratar isso como uma E possibilidade eu acho que real, podem sabe? pintar alguns nomes no horizonte da seleção, É, eu tipo o também Jorge acho. Jesus. Eu acho que que já pode deu boas pintar... pistas, né? Sim. Ah, mas É que a treta com o Neymar, eu acho que freou Jorge Jesus Igual na tá chamando seleção. atenção o senhor Jorge Jesus também, né? Porque Sim. toda hora flertando com a Mas volta pro eu Flamengo. também tenho um pouco de dúvida dessa treta com o Neymar, porque foi muito público, assim, sabe? Muito conveniente pro Neymar, ele queria sair, os árabes parecem ter interesse no Santos, Faz então, sentido essa ideia mesmo. sabe? Como se fosse Não o sei. Jorge Jesus dando uma chancela pros árabes, tipo, ó, pode liberar o Neymar. É, aí que eu vou usar. sabe? Neymar, vou te ajudar a sair aqui, aí você me ajuda É isso. a colar na seleção. Ah, pode ser. Ó, vamos dar sequência aqui, então. Eu parei nos zagueiros, né? A gente falou dos zagueiros dessa pré-lista de 52 nomes do Dorival Júnior. Laterais: Dodô, Fiorentina, Abner, Lyon, Alexandro, Flamengo. Que coisa, Alexandro e Danilo na lista do Dorival, Pleno hoje 2025. ambos no Flamengo. Alex Telles bota... Cara, essa pré-lista de laterais Ah, pode ser de 2016. mostra como a ou de- gente tá a pé Sim. com essa questão, né, ó. Dodô, Abner, Alexandro, Alex Telles, Botafogo, Douglas Santos do Zenit, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Wanderson do Mônaco e o Wesley do Flamengo. Talvez o Wesley seja o refresco. Acho que o Wanderson também. Que o Wanderson tá vem bem sendo lá, chamado, né, de alguma forma, é um jogador que tá no radar há um tempo. O Wesley surge como algo novo, algo fresco Mas ainda na assim, seleção. desanimador, né? Você vê É um assim, a pouco lista, desanimador. Você olha, pô, quem que eu quero ver jogar aí? Acho que ninguém. Ah, Douglas Santos era a Olimpíadas de 2016, né, quando era do Atlético. Guilherme Arana sempre chamado à seleção, sem jogar bem no clube. Faz quanto tempo que a gente não fala de um Arana protagonista aqui no futebol brasileiro? Desde o título do Galo de 2021. Desde então ele nunca foi mais um cara absoluto. Daqui a gente pode imaginar que ele vai chamar Wesley, eu acho que sim. Espero que sim. Ele O Abner saiu leva... prestigiado da última lista. É verdade. Eu acho que ele leva o Wesley e Wanderson de um lado e Arana e Abner do outro. Eu acho que o Wesley, das grandes novidades, é o único que tem realmente chance, na minha visão, de aparecer na lista final. Dessas novidades da pré-lista? Não acho que o Hugo ou o Yuri Alberto pintem na lista final, não. Olha, Temos Eu acho que, mais eu acho que novidades o É, Hugo tem tem mais mais. chance que o Yuri Alberto. A posição do Yuri Alberto hoje acho que tem mais competitividade, mas bom, então laterais, passamos aqui essa lista do Dorival. Pré-lista, no caso. Meio campistas. Tem gente, hein? Tem gente, ó. Alisson, São Paulo. André, Wolverhampton, da Inglaterra. Andréas Pereira, Fulham, Inglaterra. Andrei Santos, Strasbourg, da França. Andrei Santos, aquele revelado pelo Vasco, Isso. né? Que inclusive foi comprado pelo Chelsea e tal. Bruno Guimarães, Newcastle. Ederson, Atalanta da Itália, ó, Show de bola. olho nele. Gerson, Flamengo. João Gomes, Wolverhampton. Joelinton, reaparecendo pelo menos numa pré-lista do Newcastle. Lucas Moura, São Paulo. Paquetá, West Ham. Matheus Cunha, Wolverhampton. Neymar Júnior, Santos, entrando aqui como meio-campista. E Oscar do São Paulo. Olha, tem muita gente. E óbvio que a maioria será cortada, né? Porque vamos imaginar que ele leve 4 ou 5 jogadores de meio campo. Ó, cadeira cativa aqui, o Bruno Guimarães vai estar, o Gerson vai estar, Neymar. o João Gomes O vai André estar. vai estar. O André vem sem É que o titular. Neymar eu vou colocar como uma novidade por ser um retorno. Eu acho que a gente pode dividir assim, ó, dos últimos 5, do Lucas Moura pra baixo, Lucas Moura, Paquetá, Cunha, Neymar e Oscar. Desses 5, são os que ele colocou como os camisas 10. Devem ir 2. Então, Neymar e mais um. Paquetá. espero que Neymar não, e né? Paquetá. Eu Mas ele torço- vai levar o Paquetá. Se tá na pré-lista, ele vai levar. É. Se ele fosse Não, cortar pela raiz... desculpa, eu não consigo.
Eu também não. Consigo. Sabe quando ele vem com o discurso, a gente precisa pensar a seleção diferente, novos ares. Cara, não É que faz sentido. o Dorival nunca foi muito desse discurso, né? De Mas novos ele ares. ele fala É que ele não isso. fala tanto também. Eu acho que ele já sentou ali nas ideias dele na seleção. Aliás, o Gabriel imita o Dorival, a gente podia ter aproveitado hoje. Pena que foi Podia. era um timing Vacilamos. bom. Mas, cara, olhando essa lista, eu tenho a impressão de que se o Coutinho estivesse jogando um pouquinho de bola, tava aí também. Também, né? Porque o Oscar tá. O Oscar tá, cara. E, assim, não falando que o Oscar não tá jogando bola no São Paulo. Acho que até acima do que a gente esperava. Acima que a gente de alguma esperava, forma. mas abaixo pra mim, até numa pré-lista. Também achei um pouquinho demais. É claro que leva em consideração também o que o Oscar já fez com a seleção, que é uma amostra boa, diferente do... Se a gente pegar tudo que o Paquetá já fez pela seleção, o Oscar fez mais. O Oscar já jogou melhor pela seleção do que o Paquetá, que vem sendo convocado sempre. Então, não que isso tenha que entrar em questão, mas, enfim, o Lucas Moura também não vive o melhor dos momentos. Não. Ano passado dele tava muito bem, esse ano ele não tá tão legal e apareceu na lista. Pelo menos a pré-lista mostra que tá sendo monitorado, mas, de novo, Sim. acho que dos 3 jogadores do São Paulo que aparecem, Alisson, Lucas e O Oscar, mais justo seria o Alisson. mais justo seria o Alisson de aparecer na lista Mas final. acho difícil também. Eu acho que, além do Neymar, a grande novidade, quando tivermos a lista, vai ser o Ederson da Atalanta. Eu acho que o Dorival vai chamar o Ele Ederson. foi Eu pra acho que Copa chega América. pra jogar. Ele foi, né? Ele chegou aí pra Ele Copa foi América. como suplente. Ele substituiu alguns machucados. Eu acho que é um nome interessante. Sim, eu gosto muito do Andrei também. Ele não teve chance de aparecer na lista. Eu acho legal que ele esteja no radar da seleção. Não que eu não tô acompanhando o Andrei no Estrasburgo, tá? Sendo bem sincero. Mas eu gosto muito do Andrei. Espero que ele se recupere e volte a vestir a camisa da seleção. Vamos aos atacantes. Anthony do Betis. O Anthony tá bem lá no Betis? Começou Eu bem. confesso que eu não sei. Tá fazendo chover no Betis. Tá mesmo? É sério. É mesmo, tá Fazendo arrebentando. chover. Chegou, acho que em 4 jogos fez 3 gols. Ah, 3 é? gols e 2 assistências É em isso. 4 jogos. Caramba, olha aí. Então, Anthony na pré-lista do Dorival. Fazendo O Anthony- chover foi forte, hein? Não, mas, pô, o Anthony, cara, ele virou piada A gente às vezes Do não United. acompanha a mídia. Não só no United, a mídia europeia. Quem acompanha futebol europeu, as páginas de futebol europeu, o Anthony vira uma piada. Por conta de ser o jogador que foi lá rodar igual um peão com a bola, ele fazer aquela cara de mal pra entrar no banco de reservas no Manchester United, ele virou um meme. E ele sair e surpreender jogando bem no Betis foi algo que tá sendo muito repercutido. Então, não fez chover, mas tá jogando bem o Anthony, merece a convocação. Ah, não tira o fez chover. Foi legal, frase de efeito. achou? Gostei do frase. Achei. Gostei, eu não esperava. Frase de efeito. Eu não esperava, Anthony- eu não Mas, esperava. bom, e o Anthony teve, inclusive, a notícia de lá, né? Do pessoal que cobre mídia europeia. Teve interesse do Bayern de Munique agora. Tá atrás do Anthony. Rapaz, Cara, olha então, aí. Ó, Olho no Anthony. ó, Anthony, então, abrindo a lista, a pré-lista de Dorival. Bruno Henrique do Flamengo, hein? Justo tá numa pré-lista, né? Fazia tempo que não pintava. É, justo. Acho que não vai estar numa convocação, até porque a briga é muito boa. Endrick, Real Madrid, acho que deve estar novamente. Estevão do Palmeiras também deve estar. Martinelli do Arsenal. Galeno, Galeno, tá lá no futebol Maldito. da Arábia Foi Saudita. comprado por uma bala, viu? Pelo cara. Al-Ahly. Bom, enfim, é pré-lista só. Agora aqui, ó, a parte dos Igors Páscoa, porque tem o Igor Jesus e o Igor Paixão, ó. Então, Meu E a Deus. data FIFA é próxima da Páscoa. é, ó, Igor Jesus, Botafogo, Igor Paixão, Farn. Então, mas o Refresca Igor em minha Jesus- memória, quem é Igor Paixão? Ex-Curitiba, foi destaque do Coxa. O Igor Jesus também, né? Ah, Jesus verdade. saiu É da base verdade. do coxa. Saiu da base do É, o Igor Coxa. Paixão o Igor... teve, Fala. teve temporada inteira no Coxa e foi bem. Foi Foi bem? comprado, acho que ele é a maior venda da história do Curitiba. 8 milhões de euros. É, né? no final, né? E, pô, não tô acompanhando ele na Holanda, mas... a Na convoca- Champions, pelo menos, ele Ele fez fez um gol os contra o golzinhos. Milan. Exato, É. fez os gols dele. O Feyenoord avançou. Sim. Então... É uma promessa o Igor Paixão, uma promessa brasileira que é legal a gente ficar de olho. Não é dos caras mais badalados, né, como o Endrick, Vitor Roque, mas também um moleque que tá indo atrás do sonho dele na Europa. Ó, aí seguindo aqui, ó, a parte final, João Pedro do Brighton, Luiz Henrique, que agora está no Zenit, eu não sei se ele já tá jogando e fazendo A gols. temporada começa em março na Ah, Rússia. nossa, que loucura. Começa em março? A Rússia- É, porque agora- eles paralisam Ah, tá. de dezembro até fevereiro. Aí em março eles... É que agora Ah, deve estar entendi. um menos 60 Pô, se graus fosse por O cara lá. tá numas É que férias, a Rússia então. não segue o calendário de ninguém, né? Não, a Rússia é a Rússia, né? Isso é a Rússia. A Rússia é a Rússia. É, Rafinha, Barcelona, um dos melhores jogadores à disposição do Dorival. Rodrigo, Real Madrid. Samuel Lino, Atlético de Madrid. Bola. Eu não Joga de sabia, lateral eu não também. sabia que ele era brasileiro. É verdade. de lateral esquerdo. Eu acho até que seria uma opção interessante pra ser lateral esquerdo. É? Sim. Olha aí. Ele joga como um ala, né? O Atlético de Madrid a gente sabe como é que Inclusive joga. é né? destro. Sim.
Samuel Lino é destro. Eu acho que é uma boa convocação. Savinho, Manchester City, Vinícius Júnior, Real Madrid e ele, Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Vocês acham que o Yuri Alberto pode ser testado pelo Dorival na próxima convocação? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu vou olhar aqui a concorrência para centroavante. E ela é praticamente inexistente, dá pra colocar. Porque tem o Endrick, que Dá pra deve ser o contar titular. Bruno Henrique, né, que vem sendo centroavante. Pode ser, do o Flamengo. Bruno Henrique vai entrar nessa briga. Mas a gente vai ter o Endrick, então o Bruno Henrique e o Igor Jesus. Agora, É isso? vamos falar a verdade, a temporada do Igor Jesus não dá pra ele estar Então. nessa pré-lista. Contra ele, o Yuri Alberto leva melhor. E é pra contar É. o Matheus Cunha, que é centroavante por vezes, né? Mas, não Mas joga assim, de o Igor Jesus não faz sentido estar nessa lista. Talvez pelo que ele fez no ano passado, mas assim, esse ano não tem cabimento ele aparecer aí. Acho que nem ele, nem o Savinho. O ano do Manchester City também. Tá baixo. Se seleção é momento, E é acho o que que o todo mundo Savinho gosta de falar, né? joga- Seleção é momento. Joga contra ele a concorrência, né? Porque tem muito jogador de beirada no time. O João Pedro é um bom nome também pra ser centroavante, porque se o Dorival estiver pensando em desenvolver alguém que é mais jovem, o João Pedro é de 2003, então ele faz 22 anos esse ano. Eu acho que por idade isso joga a favor dele, Tá não bem, que o Yuri né? seja velho. Tá bem. O Pedro tá jogando bola. E eu não vejo também o Endrick ficando de fora dessa lista. Ele Sério ficou mesmo. ficou de Da fora última. né? Mas eu fiquei, assim, surpreendida. E acho que não deveria ficar de fora dessa. A gente tem uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E aí vai vir aquela história de novo. Não, mas tem que dar tempo. Meu, bota o moleque pra jogar. Ele joga no Real Madrid. Você põe ele pra jogar. Comeu o pão que o diabo amassou com o Abel Ferreira e foi bem. Eu acho Foi importante bem. a gente olhar pra essa convocação, essa pré-lista do Dorival, porque eu imagino que nessa reta final até a Copa do Mundo, a gente tem 1 ano e meio até a Copa do Mundo, já vai começar a funilar. E a gente ter uma noção dos 52 nomes que estão no radar da seleção já é algo que diz muito. E a gente não tem jogadores fora por lesão, se eu não me engano. Algum grande nome. O Casemiro, não sei se ele tá Não, lesionado. não tá. Nem tá sendo convocado, né? Enfim, eu vejo essa lista É como... o Militão, né? O Militão, boa. O Militão tá lesionado. Mas eu vejo essa lista como uma base pra gente avaliar quem tá sendo observado até a Copa do Mundo. Acho que Isso. serve pra Sim, isso. É uma Exatamente. transparência bem legal deles, Acho né? que dificilmente vai sair disso, né, Bruno? Não, só se... Lógico, o Vitor Roque chegar no Palmeiras, comer a verdade. bola. É uma possibilidade, pode acontecer. Tem alguns nomes que ainda podem O Gabriel surpreender. Jesus também Verdade. tá machucado. O Gabriel Jesus tá machucado. Mas E- passa a mesma sensação do Marquinhos, ele poderia né? O Gabriel tá- ele Jesus poderia tá bateu nessa o olho pré-lista. e não É, empolgar. Mas é um cara que tem a confiança de treinador, E vai né? estar no radar, né? E é um jogador querido e tal, e que tava bem, né? Vai pra terceira Copa. se É, for iria convocar. e nenhum gol, né? E nenhum gol. Mas assim, por E exemplo, Richarlison, não sei se volta a jogar bola. O Richarlison é verdade. como né? teve a divulgação dessa pré-lista, mesmo que o Yuri Alberto não esteja na lista na sexta da semana que vem, também já mexe com o jogador, né? Todas Por as isso listas- que é legal ser soltado Todas também. as listas têm um corte, né? A gente sabe, tem pelo menos 2 jogadores que acabam lesionados entre a convocação e a eliminatória. Aí Sim. já dá pra você ter uma ideia de quem que vai ser o suplente, né? Eu Exatamente. falar isso, lembrar vocês disso, de que essa lista pode ser uma base pro time da Copa do Mundo. Te deixa mais animado ou desesperançoso? Não, cara, é assim, eu sou muito a favor de uma renovação na seleção. E eu vejo algumas possibilidades. O que mais me preocupa aqui é laterais. Também. Laterais. Sabe o cara que eu gostei e não voltou a aparecer? O Ian Couto. Não sei se ele tá machucado. Tá no Ian Borussia, né? Couto. Tá no Borussia. O Ian. E ele foi convocado ainda pelo Girona, fez um Verdade. baita campeonato pelo Girona. Foi mesmo. Na seleção foi bem ok e depois pro Borussia ele não foi mais convocado. A gente Só consegue ter uma dimensão de qual vai ser o time titular, assim? Bom, é difícil, né? Porque será Neymar vai jogar? Pra mim tá com uma carinha de um time sem centroavante entre os 11. Porque Pode ele vai ser. ter que encaixar... O Rodrigo tá aí? Tá. Tá, né? Rodrigo, Neymar, Rafinha e Vinícius. Ou seja, são Sim. 4 jogadores. É verdade. Eu acho que isso já exclui automaticamente a possibilidade de você ter um centroavante Sim. no time. Neymar de falso 9. Eu abraço essa Não, ideia, e hein? normalmente é o Rodrigo que acaba pagando esse pato, Sim. né? Quando entra um centroavante, ele que acaba saindo do time. Uma pergunta rápida antes da gente ir pro break. Imaginando que ele vai levar o Hugo Souza. Tô imaginando aqui. Quem ele não leva? Alisson, Bento ou Ederson? Bento. Eu acho que ele não leva o Ederson. É momento? O Alisson vai. O Alisson vai. vai ser Seleção titular. é momento? Se for. O Bento, eu pra ser sincero não tô acompanhando o Bento. Sim, ele Não, leva tá o bem. Bento, que é o mais Promessa, jovem. né?
leva o Hugo Nova Souza geração. e leva o Alisson. Eu gosto do Hugo Souza, Na minha viu? visão. Eu Tá também, muito pra bem. mim Eu seria o gosto titular dele. da Mas seleção. acho que não vai. Eu acho que ele vai com Bento, Ederson e Alisson de novo. Pode ser. Essa Né? lista é legal porque o Dorival deixa claro que pra ele a competitividade da liga pouco importa, né? Ele colocou jogador que joga Sim, na Arábia sem problema nenhum. porque exatamente. quando a gente monta a nossa convocação, a gente fala, pô, o Bento, tá jogando na Arábia, acho que não vai chamar. O Dorival deixou claro que isso pra ele não é uma questão, então Não fica é. mais Pô, tangível. podia ter um Anderson Talisca nessa lista aí. Ele fica louco da vida, né? 52. Tá louco da vida que nunca chamaram Talisca ele. não tem uma chance. cara. Não tem. Bom, vamos pro nosso primeiro